Olá, começa agora o MPTV. Confira os nossos destaques. Agentes do PROCON e do Conselho Regional de Medicina fiscalizam clínicas de estética em Teresina. MPPI dá início à 7ª turma de formação em Power BI. Saiba mais sobre a atuação do MPPI na promoção de políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+. E na entrevista especial da semana, a encarregada de dados pessoais do MPPI, Cláudia Seabra, fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O Ministério Público promove mais uma turma de formação em Power BI, destinada aos integrantes da nossa instituição. Com o objetivo de capacitar os servidores no gerenciamento de dados, a fim de melhorar a eficiência do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Piauí, a Assessoria de Planejamento em Gestão, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e a Escola de Governo do Piauí, realizam mais uma formação em Power BI. Para o Ministério Público do Estado do Piauí, a ferramenta Power BI é de extrema importância para a tomada de decisões. Essa iniciativa nós adotamos em 2023, quando fizemos 2 turmas, em 2024, 3 turmas e agora em 2025, primeiro semestre, mais 2 turmas de Power BI. Os painéis de Power BI para o Ministério Público é de grande importância, não só para a área meio, como também para a área fim, porque traz uma realidade, traz uma capacidade de observarmos os nossos dados de forma mais tranquila, de forma mais fácil de entender e tomar decisões mais acertadas para o Ministério Público. O curso de Power BI promove a criação de relatórios dinâmicos e interativos. A ferramenta é destinada a profissionais que trabalham com grandes volumes de dados, com o objetivo de melhorar o desempenho das atividades desenvolvidas. Nós já capacitamos 70 pessoas com mais de 6 turmas de Power BI. Iniciamos com a área meio e evoluímos agora para a área fim. E isso é muito importante para que a gente chegue mais longe, um Ministério Público mais eficiente, mais eficaz e mais próximo da sociedade. O promotor de justiça Jorge Pessoa desenvolveu, junto com a sua equipe, o painel Desenvolvendo Inteligência de Negócios com Power BI. Uma ferramenta que transforma dados em gestão de imagens e facilita na gestão de tempo, patrimônio e na tomada de decisões estratégicas de uma instituição. E a ideia central é gerir a promotoria com a ferramenta melhor possível, né? E o Power BI me proporcionou isso. Eu busquei acesso a essas planilhas do SIMP e com essas informações eu criei alguns gráficos. Hoje eu tenho um controle da promotoria de todo o acervo, através do gráfico, o procedimento mais antigo até o mais recente, a quantidade deles, eu posso estipular metas, a possibilidade do controle, da distribuição entre os assessores e até mesmo de haver a cobrança, né, devida para que o procedimento ele seja célere. Também eu tenho um melhor controle dos meus prazos, o controle do fluxo dos procedimentos, né? Então isso me ajuda bastante, é uma ferramenta iterativa, ela é alimentada diariamente e que me permite esse acesso de uma forma mais precisa àquilo que eu preciso dentro da promotoria, entre recursos humanos, recursos procedimentais e também para estimular na criação de metas. O Procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, recebeu o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Cheivan Lopes, durante visita institucional. O encontro ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no centro de Teresina. A reunião contou ainda com a participação da chefe de gabinete do PGJ, Cláudia Seabra, e do chefe da assessoria militar do MPPI, Coronel Leonardo Castelo Branco. Entre os assuntos abordados na reunião esteve a cooperação entre o MPPI e a Polícia Militar por meio de acordos técnicos, a cessão de bens móveis à corporação, a destinação de recursos oriundos de transações penais, entre outros. Confira. É uma agenda muito produtiva. Viemos aqui, por intermédio do assistente militar aqui do MP Piauí, Coronel Leonardo. Ele já tinha tratado essa agenda, uma agenda que vem se evoluindo de assuntos do passado, como a questão da doação, cessão de bens móveis para unidades da Polícia Militar,
que o MP está cedendo. Também temos de cooperação com sistemas desenvolvidos pela Polícia Militar que ajudarão o MP na questão do controle administrativo, né? Também em relação aos TCOs, porque nós mudamos também a plataforma lá do CISPM para o CAD-PPE, do PJE, então temos que fazer essa adaptação também dos TCOs, né? Sobre também a questão dos recursos oriundos de transações penais, junto com o Judiciário. Então, uma conversa muito boa, muito produtiva, que darão muitos frutos, tanto para a Polícia Militar, como para o Ministério Público, com a finalidade maior de bem servir o povo do Estado do Piauí. E na entrevista especial de hoje, nós recebemos a promotora de Justiça, Cláudia Seabra, que é chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça e também encarregada pelo tratamento de dados pessoais no MPPI. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, Gabi, a oportunidade de tratar sobre um tema tão atual e relevante como é a proteção de dados pessoal, sobretudo no tempo de hoje, marcado por essa revolução da transformação digital, onde acho que a nossa vida ela migrou para o cyberespaço, as nossas relações sociais massivamente elas estão ocorrendo através da rede mundial de computadores, o nosso trabalho, os negócios e infelizmente até os crimes. E isso fez com que surgisse uma nova economia permeada por dados, porque esse ambiente no cyberespaço virtual, ele há um fluxo muito intenso de dados e de informações, e essa nova economia tem como motor exatamente os dados pessoais, que é um ativo valiosíssimo, considerado inclusive um novo petróleo. Então daí a importância e agradecer pela pauta proteção de dados. Exatamente, doutora. A LGPD veio para proteger esses dados, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância dessa legislação para o Ministério Público e como a instituição tem trabalhado, tem conduzido essa implementação. De fato, a Lei 13.709 de 2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada com o objetivo de proteger direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade natural. O Ministério Público, na sua essência ou como uma das suas funções principais, tem como função defender ou proteger os direitos fundamentais. E com a proteção de dados não poderia ser diferente. Alçada, inclusive, a categoria de direito fundamental pela Emenda Constitucional 115, em 2022, mas antes mesmo desse plus constitucional da proteção de dados, o Ministério Público já vinha se organizando, se adequando, porque, na verdade, a lei ela foi sancionada em 2018, mas ela só passou a vigorar em 2020. Então, o Ministério Público começou a se adequar e nós fizemos a seguinte estratégia. É uma legislação nova, que cria um novo direito, que impacta, vamos dizer assim, outros direitos de forma transversal, dentro de uma instituição marcada eminentemente pela transparência, pela publicidade, pela liberdade de informação, como é o MP, e isso nos trouxe muitos desafios. Então, nós fizemos a seguinte escolha: vamos começar a construir conhecimento organizacional sobre o tema. E passamos a estudar. Criamos grupos de estudo, grupos de trabalho, elaboramos cartilha. O Procurador-Geral determinou de forma obrigatória que todos os servidores da área administrativa fizessem cursos gratuitos sobre a LGPD. E, por último, instituímos um projeto chamado Guardiões, que tem nos guiado em todas as etapas e todas as ações de implementação dessa lei. Já fizemos muito, mas muito há para se fazer. Mas, por exemplo, nós já adequamos todos os nossos contratos, convênios e termos de cooperação às diretrizes da LGPD. Já adequamos o nosso portal institucional e a política de cookies. Reforçamos a segurança através da implementação da autenticação em 2 fatores nos e-mails, nos nossos sistemas. Escolhemos a ouvidoria como um projeto piloto e mapeamos todos os macroprocessos contendo dados pessoais e passamos ao mapeamento dos processos
dos setores administrativos. Estamos nessa fase, porque de fato é um trabalho grandioso. E eu acho que é importante dizer que nós instituímos também uma política de governança da proteção de dados no Ministério Público. Doutora, como que está estruturada essa governança pela proteção de dados dentro do MPPI? Existe um comitê de proteção de dados ou alguma instância específica para essa gestão? Sim, nós nos organizamos da seguinte forma. Primeiro, há o Comitê Estratégico de Proteção de Dados, o CEPDAP, criado em maio do ano passado, de 2024, composto por vários setores. Ele funciona como o braço estratégico da governança de dados. Implementamos a Secretaria Executiva de Proteção de Dados, CEPDADOS, que é o braço, vamos dizer, operacional, responsável por implementar as diretrizes, né, e as políticas definidas no CEPDAP. E, por último, nós temos a encarregada pelo tratamento de dados pessoal, que é uma figura assim, central, prevista na LGPD, que ela funciona como esse canal de comunicação entre o controlador, no caso a própria instituição, o Ministério Público, os titulares de dados pessoais e a Agência Nacional de Proteção de Dados. E com isso, quer dizer, quando nós nos organizamos de forma tripartite, com essa estrutura onde nós temos um componente estratégico, tático e operacional, nós estamos caminhando bem. Doutora Cláudia, como que o MPPI tem equilibrado a transparência pública e a proteção dos dados pessoais, tendo em vista também a interseção da LGPD com a Lei de Acesso à Informação? Nós partimos do entendimento, Gabi, de que não há colidência e nem a Lei de Acesso à Informação ou a Lei Geral de Proteção de Dados, uma exclui a outra. Tampouco a LGPD veio criar algum sigilo adicional. Ao contrário, elas devem coexistir de forma muito equilibrada. E nós utilizamos a seguinte metodologia. Primeiro, nós analisamos caso a caso. Cada uma das representações de reclamações que chegam ao Ministério Público são analisadas individualmente. Os dados, a divulgação daqueles dados, o tratamento, ele foi feito de acordo com uma base legal disposta na lei. Em seguida, analisamos a finalidade. Quando eu coletei aquele dado e eu agora estou fazendo o tratamento desse dado, essa finalidade coincide com a coleta? E, por último, nós analisamos o princípio da necessidade, de que se divulgue estritamente os dados pessoais necessários para o cumprimento daquela finalidade. E, com isso, nós temos uma segurança jurídica, cumprimos a LGPD e a LAI. E o Ministério Público do Piauí tem acertado nesse caminho. Eu trago, por exemplo, agora o último dia 29 de abril, onde o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, não é, uma resolução, uma proposta de resolução que regulamenta exatamente a Lei de Acesso à Informação e a LGPD dentro do Ministério Público. E eu trago dois exemplos para lhe mostrar que são bem próprios do nosso dia a dia. O entendimento de que os documentos nos portais da transparência, eles devem ser removidos em 5 anos. Não precisa mais, a partir daí, ficar em transparência ativa. No entanto, o cidadão pode requerer formalmente esse acesso. E um outro ponto com relação à divulgação e às gravações das sessões dos nossos colegiados, Conselho Superior e o Colégio de Procuradores, por exemplo, aqui no Ministério Público do Piauí. Permanece, até para controle social, a transmissão ao vivo das sessões, a ata deve ser disponibilizada no nosso site. No entanto, as imagens de vídeo e de áudio, não mais há necessidade de manter-se na rede mundial de computadores, até para evitar riscos a própria imagem, enfim, nessa era digital que nós começamos a conversar, onde as deepfakes estão aí, né? E, enfim, que pode realmente trazer riscos à própria privacidade de todos os envolvidos. Doutora, a senhora iniciou a nossa entrevista falando que muito já foi feito, mas que há muito mais a se fazer. Vamos falar um pouco sobre os próximos passos, quais as perspectivas e o que ainda precisa ser aprimorado para a implementação da LGPD dentro do MPPI? Nós precisamos definir
uma promotoria de justiça com atribuição na tutela coletiva da proteção de dados. É uma exigência do Conselho Nacional do Ministério Público, que o Ministério Público já está, do Piauí, está discutindo, inclusive a nível de colegiado, para definição dessa promotoria, a fim de que a sociedade tenha esse órgão especializado na proteção dos seus dados pessoais. E, de fato, é um tema que a gente tem sempre muito a fazer, mas a compreensão é a de que esses desafios, eles devem ser vistos como possibilidades de aperfeiçoamento de uma instituição moldável para zelar pelo bem comum. Doutora Cláudia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela concessão da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pelo trabalho da imprensa do nosso Ministério Público. E veja a seguir, agentes do PROCON e do Conselho Regional de Medicina fiscalizam clínicas de estética em Teresina. E saiba mais sobre a atuação do MPPI na promoção de políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+. Até já! Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Apoio Ministério Público do Piauí. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados, tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. Ser mãe é para muitas mulheres um ato de entrega e proteção. Mas quando o amor de mãe enfrenta o preconceito, nasce também a coragem para lutar. Em todo o país, mães de pessoas LGBTQIAPN+, vivem o desafio de defender seus filhos e filhas em uma sociedade que ainda discrimina. No Piauí, essa luta ganha força por meio da união e do acolhimento. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, em 2023 foram registradas 68 ocorrências relacionadas à discriminação por identidade de gênero ou orientação sexual. O ano também terminou com um dado alarmante. 10 pessoas foram assassinadas no estado em razão da LGBTfobia. É nesse cenário que atua a ONG Mães da Resistência. Formada por familiares de pessoas LGBTQIAPN+, a organização oferece apoio emocional, informação e incentiva a luta por direitos e respeito. Eu já fui pega de surpresa, primeiro pela minha filha mais nova, que na época tinha 3 para 4 anos. Quando ela falou para mim assim, eu trocando uma fralda dela, mãe, eu não sou esse menino, eu era uma menina. Aí veio uma fadinha má e me transformou nesse menino. Então, assim, foi a primeira vez que ela me verbalizou e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Porque foi assim, um sentimento tão genuíno. E eu resolvi prestar atenção nisso, porque eu sempre fui de escutar muito as minhas filhas. E ela sempre teve muita certeza do que ela era. Então eu me encontrei sozinha com uma criança trans em Teresina, há 10, 11 anos atrás, sem apoio nenhum. Durante muitos anos eu fui assim, a única mãe sabida. Lógico que existiam muitas outras, e muitas outras crianças trans, inclusive, que não puderam viver as suas infâncias trans. A diferença da minha foi porque ela pôde viver essa infância.
E como ela praticamente foi a pioneira, foram muitas batalhas que eu tive que aprender. Eu tive que aprender leis, eu comecei a conhecer pessoas, eu tive que aprender a buscar os direitos dela. Eu vivo essa maternidade, minha filha é muito feliz, minha filha é muito bem assistida, ela teve uma infância incrível, podendo ser quem ela é, as três. No meio desse caminho, minha filha mais velha se descobre como uma menina bissexual. Durante muito tempo, eu fui uma ativista independente, mas em 2022 eu encontrei um grupo de mães também. Eu acho que, na realidade, o grupo me encontrou. O Mães existe desde 2022, enquanto ONG. Em 2023 eu entrei e estou aqui até hoje. Tenho o Mães, hoje em dia, tem mais ou menos umas 1000 associadas. E são essas mães que se juntaram para garantir o direito dos seus filhos LGBTQIAPN+. Então, eu acho que eu caí no local certo. Foi a partir da própria experiência que a Amanda se envolveu com o movimento. Ela precisou procurar o Ministério Público para garantir que os direitos básicos da filha fossem respeitados. Eu tive que ir no Ministério Público, assim como tantas outras famílias vão, para poder se garantir o direito à educação. Então, foi a primeira vez de que eu procurei uma instituição, foi o Ministério Público. E, assim, foi uma experiência incrível, porque você se sente realmente importante, acolhido. Conversei muito assim, com a doutora Miriam, assim, foi estreitada uma relação, até porque viriam outras famílias depois de mim. Mas esse caso em específico, se eu não me engano, foi pioneiro no Ministério Público, o caso da Dani, para poder estudar com o nome social. A gente, numa reunião, a doutora Miriam me deu uma grande ideia. Vamos colocar ela na rede pública, porque é mais fácil a gente garantir esses direitos, é onde há a maior demanda, né? E aí, com esse conselho, eu coloquei ela na rede municipal e eu não me arrependo nem um pouco. Eu sempre digo assim, a doutora Miriam salvou minha vida. Quando você trata sobre os direitos de uma população específica que é vulnerabilizada, historicamente vulnerabilizada, você não está tratando de defesa de privilégios, você está tratando de defesa de direitos fundamentais, de direitos constitucionais baseados num princípio que eu considero o princípio mais importante da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana. Esse princípio que todas as pessoas gozam. A homofobia, a lesbofobia, a transfobia, elas são mazelas sociais que atingem não apenas as pessoas LGBT. Quando uma pessoa LGBT sofre qualquer tipo de violência, todas as pessoas que cercam ela, mesmo que não sejam LGBT também são impactadas. Então, você tem a família, você tem mãe, você tem pai, filhos, amigos. Então, é uma chaga social. Ela deixa uma ferida aberta e a sociedade tem que se responsabilizar para que essa ferida seja curada e também que essa ferida não aconteça mais. Todas as demandas constitucionais, todos os direitos constitucionais, eles são responsabilidade do Estado, mas eles são responsabilidade da família e são responsabilidade da sociedade como um todo. Hoje, a Amanda transformou a dor em luta. Ela orienta outras mães e fortalece uma rede de apoio que mostra que o amor pode ser a maior resistência contra a LGBTfobia. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. Agentes do PROCON e do Conselho Regional de Medicina do Piauí realizaram fiscalizações em clínicas de procedimentos estéticos de Teresina. Foram visitadas e autuadas ao todo 5 clínicas, todas localizadas na zona leste da capital. As equipes constataram irregularidades como alvarás vencidos e realização de procedimentos que caberiam a profissionais médicos. Os estabelecimentos terão prazo de 15 dias úteis para apresentar a defesa junto ao MPPI. Em caso de reincidência, as clínicas poderão pagar multa em valores que podem variar entre 600 e 10 milhões de reais. A Justiça concedeu medida liminar em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Porto contra o prefeito do município, Aloysio Moreira Vaz, por promoção pessoal indevida
com recursos públicos. O MPPI apontou que o prefeito estava utilizando de forma massiva e deliberada a cor vermelha em prédios públicos, materiais institucionais e eventos oficiais, em desacordo com as cores oficiais do município, que são amarelo, azul, verde e branco, conforme a Lei Orgânica Municipal. A cor vermelha estaria associada à campanha eleitoral do gestor. A liminar determina que o prefeito remova, em até 30 dias, todas as referências visuais que utilizam a cor vermelha, substituindo-as por elementos que respeitem a identidade oficial do município. Em caso de descumprimento, será aplicada multa de até R$60 mil. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPPI, com o apoio da Polícia Militar do Estado, participou de operação deflagrada pelo MP do Maranhão. A Operação Pavimento cumpriu 26 mandatos de busca e apreensão em 4 municípios do Maranhão e na cidade de Barras, no Piauí. A investigação apura a atuação de um cartel de empresas que atuava para fraudar e vencer licitações de pavimentação asfáltica no município de Imperatriz, no Maranhão. Segundo o MP maranhense, os contratos investigados alcançam um montante de R$85 milhões. O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, CAODIGE, do MPPI, lançou uma cartilha com orientações sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A publicação integra uma campanha nacional pelo dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A cartilha aborda os tipos e formas de violência, as consequências para as vítimas e os canais de comunicação para denúncias. Para baixar e acessar a cartilha, é só entrar no site mppi.mp.br e clicar no link da cartilha Faça Bonito. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana. O Grupo Cidade Verde promove a 4ª edição do Congresso das Cidades e representante do Ministério Público é convidada a ministrar palestra sobre o projeto Zero Lixões. Reunindo gestores dos municípios piauienses, o Congresso das Cidades é uma oportunidade para discutir temas relevantes, buscando soluções para os desafios das cidades e promovendo o desenvolvimento local. Este ano, o evento tem como tema Cidades Inteligentes e Sustentáveis. É um evento que reúne os prefeitos e gestores dos 224 municípios do nosso estado, com o objetivo de trocar informações, ampliar conhecimento, de forma que isso redunde em benefícios para a população, crescimento do nosso estado. E nesse sentido, esse ano o tema será Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Nesse aspecto da sustentabilidade, nós encontramos aqui no Ministério Público um projeto que é Zero Lixões, justamente que tem muito a ver com a questão da preservação do meio ambiente, que é uma necessidade premente essa, especialmente de um processo que pode ser cuidado com a urgência necessária, mas também com as condições necessárias e a orientação que o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, possam fornecer para os municípios e, por isso, esse assunto será tratado com muito destaque dentro do Congresso das Cidades. Representando o Ministério Público com o projeto Zero Lixões por um Piauí Mais Limpo, a promotora de Justiça Áurea Madruga vai apresentar o projeto com as orientações para que os municípios se adequem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, promovendo a erradicação dos lixões no Piauí. É uma honra para o Ministério Público, ter a participação no Congresso das Cidades e que será como tema Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Então, não há como desassociar essa temática com o meio ambiente. Então, precisamos preservar o nosso meio ambiente, é isso que é uma cidade inteligente, é isso que é uma cidade sustentável. Então, a oportunidade de nós trazermos também as ações que o Ministério Público tem atuado no meio ambiente, em especial o projeto Zero Lixões por um Piauí Mais Limpo, trazendo um diálogo novamente com os gestores, com o público, para que possamos ouvi-lo, para que possamos também trocar informações e ideias, para chegarmos nessa atuação de terminarmos nossos lixões, mas com cidades sustentáveis, com cidades que estão ali atuando de forma planejada na gestão ambiental. Então, para nós é uma oportunidade valiosa. O Congresso das Cidades vai ser realizado nos dias 18 a 20 de agosto no Teresina Shopping.
O nosso Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho preparou uma série com 3 episódios de podcast alusiva ao Dia das Mães. Nos episódios, a gestora do SQVT, a promotora de justiça Itaniele Rotondo, recebe algumas convidadas para refletirem sobre a maternidade em suas mais diferentes esferas. Essa iniciativa surge no âmbito da campanha do Dia das Mães, do MPPI, que tem como tema "Se a mudança do mundo vem das pessoas, essa transformação começa com uma mãe". Vamos acompanhar um trecho do primeiro episódio, que está disponível a partir deste domingo, Dia das Mães. E estou aqui hoje também para conversar com essas 2 mulheres que são mães, né? Estamos aqui com a Vera. Se apresenta para a gente, Vera. Olá, eu sou a Vera Coelho, é um prazer participar desse bate-papo, né? Muito importante a gente trazer à mesa pautas como essa, né? Falar das delícias de ser mãe e também dos desafios. Nós estamos aqui também com a Marcibele, nossa servidora. Se apresenta pra gente, Marci. É um prazer enorme estar com vocês nesse momento de bate-papo, né? Falar um pouco sobre a maternidade, né? Eu sou Marcibele Fernandes, eu sou assessora técnica da Coordenação de Perícias e Pareceres, especificamente na psicologia, né? Assessora da psicóloga, doutora Leandra, doutora Gabriela, e é um prazer enorme. Sou mãe também, mãe atípica, de um adolescente de 14 anos que tem autismo e o outro de TDAH. Desafio, assim, diferentes, né? Mas eu me desdobro nesses 2 diagnósticos e sou incondicionalmente mãe. E você pode acompanhar esse episódio acessando o nosso perfil @MPPIOficial no Spotify, Amazon Podcasts e no YouTube. As datas dos próximos episódios serão divulgados em nosso perfil nas redes sociais. Essas e outras informações você acompanha em nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.